Senhor, meus amores, tudo bem? A tia Cátia está aqui mais uma vez para dar continuidade, né, às histórias do profeta, a minissérie dos profetas, né? A tia Cátia voltou. Pois bem, hoje a tia Cátia vai falar sobre o profeta Amós. Vou ler aqui um versículo para vocês em 5:14, Amós, tá bom? Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida eterna. Pois bem, Amós, a tia vai dizer o significado desse nome, é bem diferente, né? Amós, em toda a vida da tia, até os dias de hoje, que a tia já viveu um bocadinho de tempo, a tia conheceu um Amós. Eu não sei como ele tá hoje, era onde eu morava, ele era criança na época, né? Hoje deve estar um rapaz, espero que esteja nos caminhos do Senhor. Ele se chamava Amós. Amós significa carregador de fardos, aquele que ajuda a carregar o fardo, o peso, né? Pois bem, Amós cuidava do gado e das frutas, né? Das plantações de alimentos. A minha Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas, mas assim, diferencia alguma palavra de uma Bíblia para outra, às vezes assim, mas ele era um pastor, né? Ele era conhecido como boiadeiro também, porque ele cuidava dos animais. Então eu vou dizer assim, que ele cuidava dos animais e da plantação lá das frutinhas. Então, Amós, ele conhecia muito bem os problemas do lugar de onde ele vivia. Ele conhecia tudo lá direitinho, né? Os problemas, as dificuldades que tinham, quem era justo, quem não era, né? Essas coisas. Aí, Amós levou uma mensagem para aquele povo que o Senhor mandou que ele levasse. Mas essa mensagem que o Amós levou incomodou os nobres, incomodou os de classe sacerdotal, né? Os mais assim, acima, né? Porque foi direto ao ponto dos erros dele, eles ficaram incomodados, tá apontando os erros da gente, tá dizendo que a gente não pode mais fazer. E o povo se incomodou, que quem que quer deixar de estar fazendo suas coisinhas, né? Quer continuar fazendo, mas não pode. Ainda mais se Deus está mandando te dizer. Claro que eles não gostaram, né? Naquela época, era o rei de Judá, era Uzias, e o rei de Israel era Jeroboão. Difícil, diferente, né, esse nome? Pois é. Os dois reinos eram prósperos, quer dizer que tinham riquezas, que viviam bem, né? Tinham suas riquezas. A prosperidade aumentou, a corrupção religiosa de Israel, né? Então houve um período de idolatria, né, que eles adoravam outros deuses e tinham gastos desnecessários, faziam coisa errada, vida de imoralidade, de opressão aos pobres, né? Não eram umas coisas boas que eles estavam fazendo. Então o profeta, o Amós, ele alertava o povo, ele dizia assim, ó, ele alertava o povo que eles teriam um cativeiro como consequência dos seus pecados e da distância de Deus. Eles iam pagar por aquilo, eles tinham que se arrepender. Deus estava entristecido por conta de todo aquele pecado, de todas aquelas coisas erradas. E o Amós, o profeta Amós, estava lá para falar. Amós falava sobre a justiça e a retidão exigidas por Deus, mas eles não queriam dar ouvido, né? Ele avisava o povo que eles precisavam ter compromisso e obediência a Deus e seguir a Ele. Ai, mas aí, né? Se não, viria o castigo. E o povo estava ligando para isso. Às vezes é igual hoje em dia, Deus está falando, Deus está falando, Deus está bradando, Deus está falando na igreja, Deus está falando em casa, Deus está falando através de uma mensagem, e as pessoas continuam pecando, continuam se distanciando, se afastando do Senhor. Muito triste, né? Ainda mais esse tempo que a gente vive. A gente tem que estar mais próximo ainda do Senhor, tem que viver ainda mais as vontades que Deus tem para a nossa vida. Pois é. Amazias era o sacerdote na época, que ficava assim responsável por essa parte religiosa, né, de Israel. Ele achou que as palavras de Amós estavam muito duras
e perigosas, porque ele estava falando contra o rei da nação israelita. Então, não, ele está falando que a gente está fazendo errado, ele está tendo coragem de vir falar contra o rei. Ele não gostou nada disso. Então, Amazias quis expulsar Amós da cidade, porque não queria aceitar a mensagem do Senhor. Então, ele botando Amós para fora, ele não tinha que estar ouvindo, que para ele aquilo era muito chato, era blá, blá, blá. Acreditem vocês. Então, ele não queria dar ouvidos e quis tirar o Amós de lá. Mas Amós disse o seguinte: não sou profeta, nem nunca fui treinado para ser. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse: vá e profetize a meu povo Israel. Já pensou? Deus te usando, chegando para você e dizendo tudo isso? Pois é. Deus estava demonstrando ainda misericórdia, estava pedindo para alertar o povo, para eles, né, se arrependessem dos erros e dos pecados. É isso mesmo. É isso que o profeta faz, né? Ele vai lá dar a mensagem do Senhor. Mas o que a tia Kátia está querendo dizer com essa história do Amós é o seguinte: a gente tem que obedecer a Deus e honrá-lo. Tem que obedecer a Deus e honrar o Senhor. Ele é o Criador de tudo e Ele nos ama. Ele nos ama, sim. Lembre-se sempre que todo pecado, toda desobediência tem consequência. Vai de um jeito ou de outro, demore ou não, mas vai acontecer algo por conta daquilo que você vem fazendo de errado. Deus é bom e nos perdoa quando a gente se arrepende verdadeiramente, mas Ele também é justo, viu? Então, nas orações de vocês, né, a tia também pede perdão pelos pecados da tia, a tia também falha um pouquinho, né? Mas a tia tenta mudar, sempre a tia pede perdão de verdade, tenta não cometer os mesmos erros. A gente vai crescendo na palavra do Senhor, aprendendo nos caminhos do Senhor e vai mudando nossa vida, vai mudando nosso coração. Deus vai transformando. A gente tem que dar lugar para Ele trabalhar. A gente tem que dizer que a gente aceita esse amor dele na nossa vida, que a gente quer Ele na nossa vida, né? Então, nas orações, peçam perdão pelos seus pecados e arrependam-se verdadeiramente. Arrependam-se de verdade e tentem não fazer mais esse tipo de coisa, tá bom? Tia hoje falou do profeta Amós. Eu acho que dessa minissérie a tia vai fazer ainda mais 2 vídeos e vai começar uma parte nova para vocês, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Beijos e a paz do Senhor.